Nesse vídeo nós vamos ver o Chopper mitando, tanto mostrando a sua perícia médica para salvar as pessoas e provando que ele é um médico que pode curar todas as doenças, quanto batendo de frente com um comandante de Yonkou. Além disso, nós também vamos comentar sobre a aparição do Oden. Será que ele realmente voltou à vida ou é alguém transformado nele? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos comentar um pouco sobre o capítulo 1007 de One Piece, que seria totalmente destinado ao Chopper se não fosse a aparição do Oden no final desse capítulo. Nós vamos comentar sobre todo o processo de criação do antídoto e a execução dele, e também sobre as possibilidades do Oden estar vivo e de alguém estar transformado nele também. Tudo isso nesse vídeo aqui. Mas antes, já deixa aquele likezão para dar aquela fortalecida e se ainda não for inscrito, já se inscreve aqui para sempre receber os próximos vídeos. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O capítulo começa com todo mundo espantado com a força dos samurais do país de Wano, porque o vovô Ryou conseguiu pegar ali toda a força que a transformação em demônio de gelo extraiu dele e utilizou isso para derrotar a maioria dos ninjas e samurais inimigos. Mas agora ele está à beira da morte, ele tem que morrer, porque senão, se ele se transformar em um demônio de gelo por completo, ele vai matar todo mundo indiscriminadamente. É aí que nós descobrimos que esse vírus foi feito especificamente pelo Queen para ser utilizado pelos Pleasures e pelos Waiters. Os Pleasures foram aqueles que comeram as Smiles, mas não ganharam poderes e se tornaram pessoas sorridentes. E os Waiters são aqueles que estão esperando por Smiles, só que não existe mais, então eles perderam a sua função. Todos esses dois grupos teriam que ser utilizados de uma maneira mais efetiva, e por isso que o vírus do demônio de gelo foi criado para ser utilizado com eles, e assim eles se tornariam mais efetivos e mais fortes para lutar contra os inimigos. Daí eu me pergunto qual seria o estrago que o Queen faria juntamente com o Caesar se eles trabalhassem em um mesmo bando pirata. Imaginem a possibilidade do Doflamingo, mesmo tendo sido derrotado, ele conseguisse recuperar o Caesar e levasse ele para o país de Wano. No caso, ele se tornaria um dos membros do bando do Kaido e poderia ser até um comandante. E o Caesar trabalharia no país de Wano, continuando com o processo de Smiles. Só que no caso nós teríamos o Queen com seu demônio de gelo e o Caesar com seu Shino-Kuni. Eles fariam um estrago muito grande no mundo de One Piece se eles trabalhassem juntos. Só que diferente do Caesar, o Queen é meio burro, porque por mais que o Caesar faça tudo aquilo que o Queen está fazendo aqui, que é utilizar os seus subordinados como cobaias dos seus experimentos, o Caesar sempre disse para eles, para os seus nakamas, que eles são importantes, tudo isso para mantê-los ao seu lado em qualquer circunstância. Aqui no meio de uma guerra, o Queen foi falar que eles são subordinados insignificantes, que a vida deles não importa e que ele não se importaria se eles morressem. E tudo isso vai culminar nessa galera mudando de lado, como a gente vai ver um pouco mais na frente quando o Chopper salva todo mundo. E se vocês lembrarem bem, em capítulos anteriores, o Oda representou essa guerra por um jogo chamado de Go, que a principal função dele é pegar peças inimigas, mas que sua principal função mesmo é tomar territórios. E isso tá acontecendo nessa guerra de Wano. Primeiro que a galera que comeu Smile tá mudando de lado pelos Kibidangos da Otama. E agora essa galera aqui que percebeu que é descartável também tá mudando de lado. Se o Oda estiver realmente se baseando no jogo Go, a primeira característica do jogo está sendo cumprida, que é roubar as peças inimigas. Agora, para a aliança ganhar o jogo, ela precisa do maior número de territórios possíveis. E cada vez mais que essa galera mudar de lado, mais a aliança ganha números e mais território ela ganha também, para culminar no final ela ganhando a guerra. Como eu falei, esse capítulo seria totalmente do Chopper se o Oden não tivesse aparecido no final dele, porque ele começa a mitar nesse momento aqui. Primeiro que ele salva o vovô Ryou e dá o antídoto para ele, e como todo mundo já sabia, ele não morreria, porque ele é uma pessoa muito importante. Primeiro estando intimamente ligado ao Luffy e depois estando intimamente ligado com a cura do Chopper. um médico que quer curar todas as doenças. Ele não deixaria uma pessoa tão importante assim morrer.
como também todas as vidas que estão ali em volta. Por isso que o Chopper e sua equipe já lançam o antídoto em forma de gás para que todo mundo pudesse inalar ao mesmo tempo e pudesse ser salva. Eu acredito que a cura demorou mais porque em um primeiro momento o Chopper teve que fazer um vírus totalmente oposto ao do Queen para que ele pudesse ser combatido e as pessoas pudessem ser salvas. E depois ele percebeu que não daria para injetar em cada pessoa individualmente, porque não daria tempo e muitas morreriam. Então ele teve que transformar essa solução em um gás para que ela pudesse ser espalhada ali pelo palco de Onigashima e as pessoas pudessem inalar para se salvar. O Chopper então encerra suas mitagens nesse capítulo, se transformando em sua forma Monster Point e dando um tapão na cara do Queen enquanto Marco segura o pescoço dele. Um tapão que realmente deu dano porque saiu sangue. Então tragam uma recompensa digna para esse cara, que ele não merece só 100 berries de recompensa não. No mínimo ali uns 200 milhões por baixo. E essa cena foi bem engraçada porque a galera bota a mão na boca assim e pede desculpas por ter chamado ele de guaxinim. É claro que o Chopper não é um guaxinim, ele é uma rena super forte que agora tá dando dano em um comandante de Yonkou. Então tragam uma recompensa digna para esse cara. Um ponto importante aqui é a frase do Chopper pro Queen que não se deve utilizar vírus como arma, porque facilmente se perde o controle sobre ele. Vendo essa frase eu acabei imaginando que o Queen pode ter um vírus mais letal até que o demônio de gelo, que ele vai utilizar no seu próprio corpo em um momento em que ele precisar. Da mesma forma que o Caesar utilizou o Shinokuni lá em Punk Hazard, mas a principal função desse gás era se fundir com o próprio Caesar para deixar ele mais perigoso do que ele já era. Então pode ser que o Queen tenha um vírus que ele vai utilizar no seu próprio corpo, que seja mais letal até que o demônio de gelo e que ele pode ter resistência por ser metade ciborgue e também tem a cura para esse vírus. Ele vai utilizar em um momento em que ele esteja apertado para derrotar os seus inimigos e depois ele toma a cura para não morrer. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo para eu saber. Daí nós vamos para o momento em que a galera da CP9 está comentando sobre o Kaido ter sido capturado pela marinha e ter sido utilizado pelo Dr. Vegapunk em experimentos para a criação de uma Akuma no Mi artificial. Uma Akuma no Mi que foi falha e por isso o Vegapunk abandonou esse projeto. Eu acredito que não tenha outro momento em que realmente foi confirmado que o Vegapunk utilizou o Kaido para fazer experimentos. Eu sei que a galera já teorizava e provavelmente isso iria acontecer como aconteceu aqui. Mas se tiver outro momento em que realmente foi confirmado, a não ser esse capítulo, comenta aqui embaixo pra mim saber. Aí esse cara fala que é melhor esse projeto ter fracassado. E qual foi a intenção dessa frase? Será que foi dizer que quem comesse essa Akuma no Mi teria o potencial de crescimento que o Kaido tem para se transformar ou para se tornar tão forte quanto o Kaido? Ou será que a pessoa não conseguiria controlar os seus poderes nunca e que futuramente o Momonosuke pode se tornar um perigo para o mundo inteiro? Quanto mais forte ele se tornar, mais poderosos serão seus poderes e mais incontroláveis eles serão também. Porque pensem comigo, o Momonosuke tem o sangue do Oden, então ele tem potencial para ser tão forte ou superar o Oden, e ao mesmo tempo ele tem a fruta baseada na fruta do Kaido, então ele pode se tornar tão poderoso quanto o Kaido também é com a sua Akuma no Mi. Então ele facilmente vai ser um dos personagens mais fortes de One Piece no futuro, por essa perspectiva de evolução que ele tem. Para fechar o capítulo, nós temos os Bainhas Vermelhas quase que recuperados da batalha contra o Kaido e já cogitando voltar para a guerra de novo. Só que pro espanto deles e pro espanto de todo mundo, olha só quem apareceu vivaço na frente deles, dizendo que tá com saudade. Isso mesmo, o Oden. Será que o Oda trouxe ele de volta à vida? Como ele pode ter feito isso? Será que é realmente o Oden ou outra pessoa? Eu tenho algumas possibilidades que eu vou jogar aqui pra vocês e vocês me dizem se faz sentido ou não. A primeira possibilidade é a da foto que tá aparecendo aí pra vocês, que tá circulando na internet, que o Oden tá fazendo a mesma pose que a Catarina Devon. E poderia ser ela utilizando seus poderes de fruta mítica para se transformar nele, e não só nele, também em suas roupas e até no jeito. Pode ser que a sua Akuma no Mi dê essa possibilidade para ela se diferenciar da fruta do Bon Clay, e isso marcaria o início da infiltração dos piratas do Barba Negra nessa guerra de Wano.
A segunda possibilidade é que a gente viu em capítulos anteriores que teve uma silhueta ajudando os bainhas vermelhas, que muito provavelmente é a Toki, porque essa pessoa estava chorando. A gente sabe que a Toki comeu a Toki Toki no Mi, ou talvez não tenha nem comido a fruta, porque ela não falou que tem o poder da Toki Toki no Mi, ela falou o poder da Toki Toki. E como eu vi em um vídeo do Evandro, ele falou da possibilidade de antigamente os poderes estarem contidos nas pessoas e não em frutas, e eu compro muito essa ideia. A gente sabe que o poder da Toki faz ela viajar para o futuro, mas não foi dito que a fruta dela ou o poder dela só pode fazer isso. Pode ser que tenha extensões do poder dela que a gente ainda não saiba, e é deles que eu vou falar agora. Pesquisando pela palavra Toki, a gente encontra o significado de hora, momento ou tempo. Essa palavra momento pode se referir a uma das habilidades que a Toki pode ter, que no caso é trazer um momento de alguém de volta, e ela se transformaria nessa pessoa por um curto período de tempo. No caso, ela escolheu o Oden antes dele morrer e se transformou nele por um curto período de tempo, só pro Oden lutar ao lado dos seus bainhas vermelhas uma última vez e ele presenciar com seus próprios olhos o país de Wano ser livre das garras do Kaido. Essa foi uma das possibilidades que eu pensei. A outra é que foi dito que não pode viajar pro passado, mas somente pro futuro. Mas não foi dito que a Toki não poderia pegar alguém do passado e trazer ela pro presente. Ela pode ter feito isso com o Oden e ter trago ele de volta à vida, meio que entre aspas. O que vocês acham? Outros dois pontos que são bem importantes é que, se a Toki utilizar algum poder parecido com isso, eu acredito que ela vá morrer. Assim como a Ope Ope no Mi tem a juventude perene, se ela der para alguém, o usuário vai morrer. Então se a Toki trouxer alguém do passado para o presente, ou então se ela se transformar em alguém por um curto período de tempo ou por um momento, eu acredito que ela vá morrer. E o segundo ponto é que as espadas do Oden aqui nesse capítulo não são as normais dele, não são a Ema e nem a Ami no Habakiri. Então, o que isso quer nos dizer? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Bom galera, agora é com vocês. Qual a recompensa vocês acham que o Chopper merece depois de ter mitado nesse capítulo? Ele salvou inúmeras pessoas e ainda deu dano em um comandante de Yonkou. E sobre o Oden, ele realmente está vivo ou é alguém transformado nele? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Aproveita também pra já deixar aquele likezão e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Eu tô deixando aí na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!